Deus, chuvinha abençoada caindo aí para melhorar pelo menos a respiração, né? Quem sabe uma brisa fresca também nos ajude, né, Machado? Louvado seja o nosso Deus por isso. Meus irmãos e irmãs, graças ao Senhor, estamos iniciando o primeiro domingo do mês, o mês de novembro, hein? Já estamos no mês de novembro e reta final agora daqui para frente, para finalizarmos, né, esse ano 2021. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém? Você e sua casa, sua vida, quantas coisas você pode dizer do quanto Deus tem se manifestado sobre a sua história, sobre a sua vida, e nós sabemos que Ele realmente o faz. Seja com dissabores, muitas vezes, mas nos aproximando dEle, seja com dádivas que nós contaremos a vida toda, porque Ele é Deus. Não é, Jéssica? Louvado seja Deus, inclusive pela sua vida, por estar aqui, né? Que Deus sustente a sua vida, Jéssica. Meus irmãos, nós estudaremos a palavra do Senhor nesse instante. Convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 8. Capítulo 8, nós leremos o verso 31. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31. Diz assim a palavra do Senhor. Encontraram? Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Somente esse texto, oremos agora mais uma vez. Senhor, obrigado por esta noite, te louvamos e te exaltamos através de cada cântico que foi exaltado o teu nome aqui, Senhor. Exaltamos o Senhor com o nosso coração, exaltamos o Senhor com o nosso entendimento, porque Tu és o único Deus verdadeiro, não há outro como o Senhor. Te louvamos, ó Pai, através dos dízimos, através das ofertas depositadas, Senhor, na Tua casa, para a glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino, através desta igreja local, Senhor. Que o Senhor se derrame, se manifeste, impacte cada coração, Senhor, sobre esta igreja. Que haja no nosso meio, Senhor, um coração desejoso em alegrar o Teu santo nome, em bendizer o Senhor, não por constrangimento, não por ações do homem, mas que haja no nosso meio liberdade, alegria de estar envolvidos, contribuindo, exaltando o Teu nome através dos dízimos e ofertas, Pai. E que, ó Deus, essa igreja seja suprida pelo poder do Senhor. Deus, que nós possamos exaltar o Teu nome através de tudo que o Senhor tem nos dado, que nós possamos exaltar o Teu nome através das nossas vidas, através da nossa família, através do nosso trabalho, de tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos num culto público ler a Tua palavra. Oramos às igrejas que não podem, Senhor, igrejas, locais, países que necessitam estar escondidos para ler um versículo da Tua palavra. Senhor, fortaleça esses irmãos e irmãs. Um contexto tão distante, tantas vezes esquecido por nós, Senhor, que o Senhor fortaleça as igrejas perseguidas mundo afora, Senhor. Que a Tua mão de poder esteja sobre locais onde a perseguição física, onde a perseguição contra o culto público acontece, Senhor. Fortaleça esses irmãos e irmãs. Nós Te exaltamos porque temos essa liberdade. Fortaleça a nossa fé e também, Senhor,
coração em valorizar esse momento tão especial na tua presença. Nós oramos assim humildemente. Fale conosco nesta hora, Senhor. Nós oramos assim em teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos um tempo onde falarmos a respeito de algo verdadeiro, algo autêntico, tem sido cada vez mais difícil. Haja vista, devido todo o contexto que nos envolve, a mídia. Hoje nós temos as redes sociais que nos influenciam, que estão toda hora tentando definir um padrão. E cada vez mais você percebe que as pessoas parecem que repetem um padrão já pré-estabelecido. Então, haja vista no nosso contexto, as pessoas são muitas vezes influenciadas e em busca de ser de fato uma pessoa realizada com o que faz, com o que vive, elas seguem padrões estabelecidos por pessoas. Porque de repente, isso de fato vai trazer satisfação, isso vai trazer alegria, isso vai trazer sentido, propósito de uma vida. E é interessante porque cada vez mais nós notamos que as pessoas correm de um lado para o outro, compram, vendem, fazem de tudo. Mas o padrão sempre é observado nas pessoas que estão à volta. E com isso, meus irmãos, a sociedade ela é levada a repetir práticas que muitas vezes nem faz sentido na vida dela. Ela faz por uma realidade social. E nós temos também o grande desafio de sermos discípulos do Senhor, discípulos verdadeiros, autênticos, discípulos que de fato caminham com Cristo. A palavra do Senhor nos mostra que só há uma solução para viver uma vida nesse mundo, um ser humano, com o verdadeiro propósito que Deus tem para a sua vida. Porque é diferente, não é? É diferente o propósito que Deus tem para cada pessoa. Claro que é. Cada um vai seguir uma atividade, vai ter a sua maneira de viver. Mas existe um padrão que vai nos nortear para que você de fato viva uma vida autêntica. E se encontra num texto lá de Gálatas, muito famoso. Nós inclusive estávamos já decorando esse versículo no discipulado, que diz assim, através de uma versão um pouco diferente, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha a frase final, a parte B, vamos falar, quem lembra de cor? Portanto, o viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meus irmãos, só há sentido nesta vida se vivermos de fato na pessoa de Cristo Jesus. Senão é um vazio. Senão é igual aqueles cachorrinhos que correm assim, querendo morder o próprio rabo. É girar, girar, girar e não sair do lugar. Sem propósito. Jesus também vai trazer uma palavra agora para apresentar de fato um diferencial nessa carreira cristã. Então eu quero chamar a atenção nesta noite para o seguinte tema, o título da meditação nesta noite: discípulos autênticos do Senhor, discípulos verdadeiros de Cristo Jesus. Jesus disse: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinos.
Jesus estava com um grupo de judeus ali, Jesus estava com um grupo de pessoas que o seguia, e agora traz uma palavra para nós refletirmos. Quem são então? O que significa ser verdadeiramente discípulos de Jesus? A frase que nós podemos notar de Jesus aqui, podemos dizer que existem 3 tipos que Jesus está pensando. Os que seguiam ele, que estavam ali, que não eram discípulos. Eram aqueles que estavam ali, mas não tinham no coração nenhum envolvimento com Jesus. Um segundo grupo de discípulos ali, que Jesus está então trabalhando, são discípulos falsos. Discípulos que apresentam debilidades que não de fato revelam o terceiro grupo, o discípulo verdadeiro. O discípulo que de fato agora crê no Senhor, de maneira que não só o comportamento manifesta, mas de dentro para fora, no coração, passa aqui a pele, vai para dentro, ou melhor, vem de dentro, e ele tem alegria nos ensinos do Senhor. Mas é claro, Jesus tem um objetivo. Os ensinos de Jesus aqui nos remete ao texto que está, então, apontando quais características Jesus está combatendo, quais problemas Jesus está combatendo. Lá no texto de João, quero pedir ajuda aqui, Elian, pode jogar na tela por gentileza, capítulo 20, verso 31. O mesmo João vai escrever dizendo: olha, tudo que está acontecendo, os sinais, tudo que foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenham vida em seu nome. Ou seja, Jesus pregava, Jesus ensinava e sabia muito bem quem estava diante dele. Os 3 grupos. Jesus queria trazer uma palavra de encontro com cada vida ali, com certeza. Cumprir o seu propósito. Para uns, seria trazer da incredulidade para a fé. Para outros, fazer um exame. E nós vamos falar daqui a pouco sobre esse texto. O que é fazer um autoexame? Jesus está confrontando aqueles que estão seguindo a Jesus, mas que na verdade eles ainda não se posicionaram de maneira verdadeira. Não estão comprometidos da maneira que Jesus deseja. Qual que é o padrão de Jesus? Aquele que quer seguir-me, faz o quê? Negue a si mesmo, tome quem? A sua cruz e siga-me. Esse é o padrão do discípulo aprovado. Então Jesus está dizendo, olha, se você tem uma simpatia pela obra que eu estou fazendo, ela é pouca. Precisa ainda ter um fortalecimento. E é claro, o terceiro grupo, Jesus está ensinando, fazendo sinais, anunciando o reino de Deus, e esses irmãos estão sendo fortalecidos, revigorados, dizendo assim, como é bom servir o Senhor, como é bom andar com o Senhor, como é bom caminhar nessa vida crendo no Senhor, uma vida de fé. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos deixa de maneira categórica que esse texto, na verdade, mexe conosco, porque se Jesus está avaliando isso, quer dizer, é muito comum acontecer uma análise superficial. E Jesus então apresenta aquele grupo de pessoas. E nesta noite então eu quero destacar alguns aspectos de um discípulo de verdade. Um discípulo de verdade, ele tem algumas características. Jesus disse assim para aqueles homens: se vocês permanecerem na minha palavra,
Está certo? Verso 31. São verdadeiramente meus discípulos, se vocês permanecerem. Olha que interessante. A fé é uma ação que quando nós exercitamos ela, porque já veio de Deus. É Ele que desperta a fé no seu coração. É Ele que desperta no seu coração desejo em caminhar com o Senhor. E é interessante. As pessoas que viam aqueles grandes sinais, eu imagino porque por muitas razões, seja para acompanhar Jesus, muitos seguiam Jesus. Muitos continuavam seguindo Jesus. Mas agora Jesus vai dizer, se vocês permanecerem. Então, olha que característica interessante. A questão aqui não é, olha, se você permanecer, aí você tem a salvação. Mas já é uma ação que Deus, através da sua graça, manifesta sobre aquele discípulo que recebe Jesus e continua com seus ensinos. Por quê? Porque ele sabe, então, um aspecto, uma característica, que ele é agora crente, ele é discípulo do Senhor Jesus. Tem locais que ensinam de maneira equivocada. Eles dizem assim, olha, primeiro você recebe Jesus, aí você se torna crente. Aí depois você faz um curso na nossa igreja, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí depois desse tempo você se torna discípulo de Jesus. Um erro porque Jesus não tratou assim. Jesus está dizendo, existe aquele que é autêntico, existe aquele que de fato me segue, guarda as minhas palavras, permanece em mim, e ele caminha de maneira que ele sabe muito bem que foi resgatado, ele foi perdoado. Lá em João 8, 23 e 24, sempre, Elian, pode jogar na tela, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia, diz assim, Jesus lhes disse, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, e eu deste mundo não sou. Verso 24, por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Qual é a característica então desse discípulo autêntico? Desse discípulo que diz assim, eu recebi Jesus Cristo, eu participei do primeiro sacramento, a ordenança de Jesus, eu fui batizado. Se você não foi batizado ainda, pastor, eu frequento a igreja, não fui batizado ainda na igreja cristã, na igreja presbiteriana. Você foi batizado em uma igreja, você me pergunta depois, pastor, fui lá assim, como é que é essa relação com a igreja presbiteriana? Você tem que perguntar. Por quê? Quando você é batizado, você assume um compromisso em obedecer o que Jesus estabeleceu. Ele disse para os discípulos, para a igreja, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um marco, é na verdade uma evidência, como Calvino diz, não o pastor Calvino, tá? Esse é um pouquinho mais antigo que ele, o João Calvino, ele diz assim, a evidência do sacramento é uma evidência externa de algo que já aconteceu internamente. É por isso que não tem batismo de gente não crente. Só tem batismo de crente. Pastor, como assim? Porque só o Senhor sabe se aquele batismo já aconteceu lá dentro. A evidência externa é uma confirmação, mas se ela não tiver a confirmação lá dentro, ela é em vão. É por isso que a alegria de quem quer se batizar, ele diz assim, eu estou seguindo Jesus, eu quero ser batizado, o Senhor me alcançou, eu sei que os meus pecados só podem ser perdoados através da minha confiança que o Filho de Deus veio como homem e se entregou na cruz do Calvário. Essa é uma característica de um autêntico.
discípulo do Senhor. Ele sabe que os seus pecados foram perdoados pelo único que poderia fazer isso. Os judeus tiveram tantas dificuldades. Jesus está então apresentando características. Uma segunda característica que nós podemos também encontrar nos mesmos ensinos de Jesus e que João vai narrar, encontra-se no texto de João, capítulo 10, verso 15. Evangelho de João, capítulo 10, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Que entrega é essa? Qual entrega é essa? O próprio Senhor Jesus dizendo: eu conheço o Pai, Ele me conhece, mas eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Por que Ele precisava disso? Então, uma segunda característica desse discípulo que ama o Senhor Jesus, esse crente que recebeu o Senhor Jesus e está caminhando com Ele, ele tem no seu coração a alegria de saber que foi resgatado da ira de Deus. Por quê? Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Pode jogar aí para quem está com a versão diferente, Elian. Eu vou ler na minha Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, olha o que diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João, esse aqui é o Batista, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos participar da mesa do Senhor. Se há de fato uma autenticidade na vida de um crente, de um homem, de uma mulher, de um jovem, adolescente, que de fato é discípulo de Cristo, é porque no coração dele há uma alegria, porque ele foi resgatado de um charco de lodo, de um lamaçal de lamas, marcados pela presença do pecado. O pecado o algemava, o pecado produzia cegueira, o pecado produzia totalmente distanciamento para com Deus. Essa vida, esse homem, essa mulher, esse discípulo pode dizer que de fato ele crê no Senhor, e a palavra do Senhor nos mostra que ele se ofereceu como propiciação. Nós temos no Evangelho de João, capítulo 3, verso 36, a palavra do Senhor dizendo: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha só uma característica importante. Quem recebe o Senhor Jesus pode passar a adversidade maior da terra, pode passar o problema, as circunstâncias contrárias, a saúde, pode enfrentar o que for, pode enfrentar tormentos infernais, mas ele sabe que a sua vida está segura na pessoa do Senhor Jesus. Ele está seguro que o que foi feito por ele na cruz do Calvário foi um resgate da ira de Deus, e que por mais que ele possa enfrentar provações e dificuldades nesta caminhada, ele sabe que o seu coração se alegra em ouvir, em meditar na palavra do Senhor, em ouvir que o Senhor o resgatou, o alcançou, o libertou. Se o Filho de Deus, que tem a vida eterna, não conceder isso, a ira de Deus permanece sobre o discípulo falso, permanece sobre o discípulo que não crê, ou melhor, não discípulo. A palavra do Senhor nos mostra então que essa característica é para que você se lembre que essa obra maravilhosa, lá registrada, como nós lemos, o sacrifício que eu faço pelas minhas ovelhas. Meus irmãos, é tão bom meditarmos
nos atributos de Deus. Uma característica que eu não tenho dúvidas, eu vou depois, vai ser nos domingos sequenciais, nós vamos trabalhar mais a outras partes desse versículo. Hoje nós vamos nos concentrar a respeito dos discípulos que são de fato autênticos, que permanecem, combatendo os falsos discípulos, combatendo a dureza do coração do homem. Mas na verdade, meus irmãos, sem você conhecer, sem você meditar na obra maravilhosa que foi realizada por você, você não tem a perspectiva dessa grandiosidade que foi oferecida a você. Lá no Éden, nós temos os nossos primeiros pais. Nós temos os nossos primeiros pais que comiam todos os dias na presença do Senhor. Todos os dias eles iam fazer uma refeição e devia ser igual eu quando está satisfeito com a comida. Eu falo, oh Senhor, que bênção sentir a saborosa comida, o tempero. Você não faz isso não? Eu faço. Ainda mais com comida, né, Gisele? Louvado seja Deus por essa comida. Oh Senhor, que bênção, que privilégio poder comer. Estou comendo demais, pastor. Que bom fazer uma refeição. Sabe o que acontecia? Deus dizia assim, isso mesmo, meu filho, isso mesmo, eu preparei para você, deleite-se, aproveite. Até que veio uma artimanha, uma ação ardilosa e disse assim, não, vocês não têm o melhor. Só que ele não contou que quando eles experimentassem, eles já sabiam, porque Deus prometeu morte, mas eles não atentaram, e eles decidiram se alimentar sem a presença de Deus. Eles fizeram contrariamente à vontade de Deus. E o que aconteceu? A partir daquele instante, o homem, o ser humano, não teve mais. O que é isso aqui, irmãos? O que é isso aqui? É uma mesa? Roberto fez um pão, vinho, cálice. É isso? Isso aqui representa, irmãos, representa comunhão, porque o homem, a partir do pecado, a partir da ira de Deus, tudo o que ele fazia e a manifestação de se alimentar, é o gesto mais singelo de comunhão com alguém. Deus disse assim, saiam da minha presença, porque eu não vou compactuar com vocês. Mas o mesmo Deus que deu essa ordem, Ele disse assim, eu mesmo vou preparar vestimentas para vocês, vocês não ficarão com essas folhas aí esquisitas amarradas na cintura. Ele prepara lá uma morte de eu não sei quantos animais, irmão Luiz, Deus teve que matar na frente dos dois, vestindo aqueles dois, apontando para um projeto que diria, da mesma maneira que vocês se afastaram de mim, eu mesmo resgatarei vocês novamente, eu mesmo retirarei vocês desse lamaçal, dessa prisão, dessa condenação eterna, e eu prepararei o verdadeiro cordeiro, que será derramado lá na cruz do Calvário, e a partir da sua morte, o seu sangue derramado, quem nele crê, quem nele entregar a sua vida, quem nele seguir os seus ensinos, esse novamente participará comigo em comunhão, se alimentando comigo na minha presença. Esse é o projeto do resgate da ira de Deus. É por isso que você pode participar de um culto, você deve nunca perder uma ceia onde a sua igreja está reunida, porque você está apontando, eu estava afastado. Lembra de Mefibosete? Quem lembra de Mefibosete? Só os crentes. Bíblia. Você não conhece a história de Mefibosete? Era um filho bastardo,
ou melhor, um filho que, através da história, ficou aleijado. Filho de, amigo de Davi, Jonatas. E aí um dia ele foi resgatado por Davi. Davi fez a pergunta: alguém aqui sabe se ainda existe um filho vivo do meu amigo Jonatas? Aí eles foram procurar nos livros lá, pesquisar. Acho que não, mas peraí, tem sim. Tem sim um filho de Jonatas, mas ele é aleijado, ele tem necessidades especiais, ele não está entre os nobres, na verdade, ele está esquecido fora do castelo, do reino. Davi diz assim: pois manda buscar esse Mefibosete, porque ele tem lugar à mesa comigo, porque ele é filho daquele que eu mesmo prometi, jurei fidelidade. É um apontamento para o Senhor sobre a sua vida. Você não merecia sentar, ou melhor, participar dessa mesa. Sabe por quê? O Senhor Jesus fez uma promessa. Ele disse assim: eu não mais tomarei vinho. Se você quiser botar suco de uva aí, não escandaliza não, mas é vinho mesmo. Eu não tomarei mais vinho, até que a minha igreja esteja reunida comigo, e eu desfrute dela, eu desfrute da companhia daqueles que eu mesmo chamei, para viver um gozo eterno. É por você, é por mim, é pela igreja que é dele. Discípulo que tem a consciência e o coração ardendo, sabendo que o Senhor mesmo retirou a ira de Deus sobre a sua vida. Hoje você pode ser chamado de bem-aventurado, você pode ser chamado de um homem, de uma mulher abençoada, porque a mesa do Senhor foi oferecida a você mediante a fé no Filho do Deus vivo. A palavra do Senhor nos aponta que nós somos também conscientes, porque Deus tem quantos filhos? Ô pastor, difícil. Deus só tem um filho. Você e eu somos chamados filhos da ira de Deus. Sabia disso? É. Deus só tem um. Por sinal, chama ele de unigênito. O único. Você e eu éramos filhos da ira. Porque mediante a ação graciosa da cruz do Calvário, você, através do privilégio de receber Jesus no seu coração, você foi adotado. Você recebeu o privilégio que Deus deu àqueles que assim entregaram sua vida a Ele. E a palavra do Senhor diz assim, que deu-lhes o poder. Olha só, deu-lhes o poder. Não foi de maneira, você já era filho do Senhor, senão você era rejeitado por Deus. Por quê? Porque o seu pecado fazia separação entre você e Deus. Mas agora, Deus não te trata como inimigo, Deus não trata você com animosidade feroz, Deus chama você com o trato de pai, porque Ele deu a você o poder de ser chamado filho, filha de Deus. Que privilégio que nós temos na pessoa do Senhor Jesus. Capítulo 1, verso 3, Elian, de Efésios. Esse aqui vai fugir um pouquinho, mas eu vou abrir também. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você foi abençoado, não foi com algumas dádivas. Olha o que diz o texto: bendito seja
Deus Pai de nosso Senhor, que nos abençoou com quantas? Todas as bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais. E tem gente, e pode acontecer com o discípulo fake, que está preocupado apenas em resolver a sua vida aqui, em trabalhar aqui, viver para viver, morrer aqui, pensando aqui, achando que de vez em quando faz uma oração, volta-se para o Senhor e pede alguma graça aqui. Não, meu irmão, minha irmã, o Senhor o chamou e decretou sobre a sua vida. Quem? Aquele que recebe o Senhor Jesus como seu Salvador, entrega a sua vida, que sobre a sua vida todas as bênçãos do Senhor nas regiões celestiais estão sobre a sua vida. Eu não consigo explicar muito isso. Eu posso pensar que as bênçãos espirituais nas regiões celestes, Machado, seja muito do que nós falamos hoje pela manhã. Quem aqui quer parar de lutar contra o pecado? Pastor, essa pergunta é perigosa. Mas só vai parar de lutar contra o pecado quando você experimentar uma das bênçãos nas regiões celestiais. Sabe qual é? Lá você não terá que lutar contra a sua natureza pecaminosa. Você será, nós chamamos de um corpo glorificado. Um corpo que não tem mais essa luta interna diária. Uma natureza totalmente voltada para o Senhor. E você vai poder dizer: oh meu Deus, que privilégio estar na tua presença e não aborrecê-lo, né? Que privilégio ter a tua natureza pulsando em mim. Aí, meus irmãos, é uma das dádivas que o Senhor tem. E eu quero destacar, meus irmãos, que hoje pela manhã eu falei sobre isso. Igreja semear. Oh, meus irmãos, a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 10, nós lemos hoje pela manhã. Caminha aqui como filho, como filha. Olha, tem um problema no casamento, tem um problema financeiro, tem um problema emocional, tem um problema nos sentimentos, tem um problema de qual ordem for. Saiba de uma coisa: você deve caminhar aqui como discípulo do Senhor verdadeiro, que caminha para uma terra, uma cidade preparada para você. Lá você terá a realização do seu coração, lá de fato você será realizado, muito satisfeito. Aqui, irmão, é só desculpas para te atrapalhar, para me atrapalhar na vida cristã. Não se apegue a isso. Coloque os seus olhos no Senhor. A palavra do Senhor diz assim, uma palavra para você, discípulo. Ele caminha. E como é que ele caminhava lá em Hebreus 10? Foram cerrados ao meio, foram tentados para olhar de volta para a sua cidade, e eles falaram assim: não quero voltar da onde eu vim, eu vou continuar caminhando com o Senhor. Morreram esperando, mas encontraram a cidade que o Senhor tinha preparado para eles. Olha, interessante isso. Por quê? Porque a sua caminhada e a minha, nós temos que estar seguros, e a palavra do Senhor nos mostra isso. Evangelho de João, capítulo 8, verso 35, o próprio apóstolo João vai escrever o que Deus garante através do Senhor Jesus para nós. 8:35, uma palavra a respeito daqueles que são dele. Diz assim a palavra do Senhor. 8:35. Deixa eu ver se é isso. Olha o que diz o texto: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. 36, vou continuar. Se pois o filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Amados, e também 1 João 3:1. Joga para mim na tela, Elian, por gentileza. 1 João 3:1. Vejam que grande amor o Pai
nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Oh, meus irmãos, nós somos filhos a partir do momento que cremos no Senhor, e a partir do momento que nós temos na nossa vida a identidade do Senhor Jesus. A partir do momento que nós somos chamados agora para sermos filhos, para estarmos na companhia do Senhor para sempre. Não é por um tempo, é para sempre. E aí tem uma característica: é por isso que o mundo nunca bate com as suas ideias. É por isso que tudo que você vê aí fora, tudo que você ouve dia após dia, não bate com o que você deseja viver na sua vida. Porque eles não conhecem aqueles que o arregimentou. Eles não conhecem aqueles que chamou você, aquele que chamou você no singular, a própria pessoa do Senhor Jesus. E eu quero destacar então um último aspecto. Aqueles que são discípulos, são crentes perdoados, são resgatados da ira de Deus, são filhos adotivos, herdeiros do Pai. Herdeiros do Pai. Você não vai ser tratado como escravo, vai ser tratado no céu, já te trata. É por isso que o crente, ó irmão, irmã, e eu oro para isso aqui no nosso meio, que você viva aqui, os pés aqui no chão, terra, mas o coração, a mente lá no céu, celebrando essa vida com gratidão, que Jesus o alcançou, e no seu coração, nos seus olhos, há um brilho por pertencer ao Senhor. O que mais tem hoje é visão opaca. O que mais tem hoje é visão, olhos cansados. O que mais tem hoje é crente com os olhos derrubados. Sabe por quê, meu irmão? Porque no seu coração está tendo aí uma proposta, a proposta de você ficar voltado para esse mundo mesmo, se apegando a esta vida. Coloque o seu coração na presença do Senhor, peça: Senhor, coloque os meus olhos em Ti, me ajude a celebrar tudo que o Senhor conquistou por mim na cruz do Calvário, encha a minha vida da Tua presença. Às vezes, a intensidade que nós buscamos meditar nos valores dos céus, comparado ao que nós buscamos de retorno material, nos envergonha. Não é verdade? A gente corre para lá e para cá. A gente tem coragem de falar assim: ó, a semana foi muito puxada. Não refletir a respeito da minha carta de amor, minha porque o Senhor me deu, para que eu reflita no quanto o Senhor me ama, e eu pertenço ao céu, vou para lá, e não há nada nesta vida que há de segurar a minha vida aqui, o meu coração aqui. Mas sabe como é que tem que fazer? Tem que buscar a palavra. Então não vamos pegar, eu fico tentado, tem que permanecer na palavra do Senhor. Senão, meu irmão, a sua caminhada aqui, ela vai ser de discípulo que até ouviu. Vai ser uma caminhada de discípulo que até começou. E tem gente que começou faz 20 anos. Mas está numa fala que nós podemos destacar. Não tem coerência, não é autêntico, não de fato tem uma vida com o Senhor Jesus. Se maravilhou-se com o Senhor uma certa vez, mas não seguiu permanente na sua palavra, nos seus ensinos. E isso para nós é muito importante. Eu quero terminar dizendo: o Senhor Jesus, através do seu chamado, os discípulos verdadeiros produzem frutos duradouros. Irmãos, eu falei hoje pela manhã, a coisa mais comum que nós temos nos nossos dias é um crente que começa e daqui a pouco ele fica lá prostrado.
A coisa mais comum que tem nos nossos dias é alguém que já teve um contato com o Evangelho e daqui a pouco está lá, tendo que chamar um guincho para trazer ele para a presença de Deus. Por quê? Porque perdeu o sentido. Está vivendo uma vida de discípulo falso, uma aparência de autêntico, mas na verdade só quando tem uma necessidade de se manifestar autêntico, mas por dentro não é. Como é que nós podemos ver isso? Se alguém produz frutos, Rogério. Se alguém produz frutos, Jéssica. E esses frutos permanecem. Você quer ver um detalhe? Abra sua Bíblia então em João 15:16. Olha o que o Senhor Jesus falou. Não foram vocês, 15:16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os chamei, ou seja, eu os designei para que vão, ou seja, no plural, aqui é a igreja, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Meu irmão, tem gente que está lendo esse versículo e fala assim, opa, maravilhoso, encontrei um versículo perfeito para mim, olha aqui. Eu vou dar fruto, mas assim, eu faço pensando que através do que eu faço eu posso dizer, Senhor, ouve a minha oração agora, hein? Eu preciso disso, daquilo. Não, o foco do versículo não é esse. Vamos novamente para o texto? 15:16, diz assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. Qual foi o ensino de Jesus que nós chamamos de sacramento, ordenança? Ide, fazei discípulos, e quem vai batizar os novos discípulos? A igreja. Você, nós, a igreja. Então ele disse assim, ide e agora anunciai, batizando, fazendo discípulos. Quem vai participar da mesa do Senhor? Novos discípulos. Quem vai participar? Os que são crentes no Senhor. Mas olha só o contexto. Para que vocês possam produzir fruto. E esses frutos, ou fruto, permaneçam, a fim de tudo que pedirem ao Pai, em meu nome eu lhes conceda. Meu irmão, preste bem atenção. Vou fazer uma pergunta singela, mas sincera. Na última semana, você orou por alguém que não foi por você mesmo ou pela sua família? Você orou por alguém assim, Senhor, eu não posso fazer muita coisa. Na verdade, é difícil saber o que fazer, mas eu apresento essa pessoa diante do Senhor. Percebe? Nós não estamos trabalhando aqui com investimento nosso, nós estamos trabalhando aqui para sermos do Senhor e falar, Senhor, que a minha vida frutifique, seja de fato ligada ao Senhor, para vivermos como o Senhor vivia. Aí, eu tenho certeza que quando você ora, e não está errado você orar, a um discípulo verdadeiro, Senhor, abençoe meu trabalho, abençoe a saúde da minha família, abençoe a minha própria saúde, abençoe tudo que eu faço. Isso não é errado. Mas eu tenho certeza que no seu coração há um desejo, Senhor, tudo isso que eu recebo é para trabalhar para o Senhor, é glorificar o teu nome. Eu desejo de fato frutificar para o Senhor, porque eu recebi a semente que produz fruto. Essa semente é o evangelho do Senhor Jesus na sua vida. Quem recebeu, ele cresce, ou melhor, ele germina, depois ele cresce e começa a produzir. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, nós vivemos um tempo de indiferença. Me permitam, porque sou pastor de vocês, então tenho que falar, né? Ô irmãos, frutifiquem no nosso meio. Deem frutos no nosso meio.
Tem gente que vai ser abençoada se você dá uma boa noite sorridente, um bom dia sorridente, uma boa semana, porque você é o discípulo que já recebeu o Senhor, e você está lidando com pessoas que são irmãos, outros que estão chegando. Eu fico pensando, Senhor, de vez em quando, nós parece que a gente quer frutificar com coisas que, assim, são fora do padrão que o Senhor tem. Frutificar, irmãos, é saber que alguém está passando uma dificuldade e falar, estou orando por você, conta comigo. Nós somos igreja, não fica isolada não, conta também, você tem que contar. Você fica sozinha, não pode. Mas, irmãos, é gastarmos a nossa vida, não é em cima aqui da plataforma, é gastarmos a nossa vida uns com os outros, de modo que a nossa vida seja intencional. Como é que nós podemos crescer como igreja? Como é que nós podemos expandir o reino do Senhor Jesus através de crentes verdadeiros que estão com o coração voltados para o Senhor, que dizem assim, eu quero frutificar. Começar na minha casa aqui a Bíblia é regra, é lei. Começar na minha igreja, eu amo a minha igreja. É tão bom ter a minha igreja do Senhor, mas eu posso dizer, é minha igreja. Como é bom ter uma igreja. Amém, irmã? Sabe por quê, irmãos? Eu não sei de você, mas se essas portas tivessem fechadas, a chácara tivesse nunca existido, eu ficaria muito triste, dona Fátima, porque eu não ia conhecer vocês. Gente que vai para o céu. Gente que teve a vida mudada, transformada, não é assim, Sueli? Gente que através da igreja local recebeu o Senhor Jesus, se converteu e se voltou para o Senhor e vai se assentar lá no trono e participar da mesa do Senhor. Irmão, você está fazendo obra para quem? O seu desejo é frutificar para quem? É prestar contas para quem? Para o pastor? Para o presbítero? Para o ciclano, fulano? Meu irmão, isso é pouco demais, isso é raso. Raso demais. A vida do discípulo verdadeiro tem uma intencionalidade de frutificar, de estender a mão, de dizer assim, estou contigo, fulano, estou contigo, irmão, quer ajuda? Preciso de ajuda? Vamos juntos. É assim. Aí a gente pode ampliar isso cada dia mais, mas o propósito é esse, que você tenha no seu coração a alegria de dizer, Senhor, tudo que eu fizer, lá no trabalho, lá no estudo, na faculdade, na escola, aonde eu estiver, eu quero ser bênção, quero ser instrumento do Senhor, porta-voz do teu nome, uma vida que louve o Senhor. E assim, meus irmãos, nós testemunharemos que somos de fato discípulos do Senhor. Quero então terminar com a seguinte palavra: autenticidade. É um adjetivo autêntico que o mundo precisa ver. Nós precisamos falar, Senhor, eu quero ser autêntico, eu quero ser um crente que ama o Senhor, me dê força, seja sincero, rasga o seu coração, fala, Senhor, me dê força para te amar mais do que a mim mesmo, a minha zona de conforto. Essa palavra, a palavra do Senhor Jesus, tem um foco. Aquele que não é discípulo, hoje, eu posso afirmar que o Senhor Jesus faz o convite, se renda ao Senhor Jesus hoje, se renda para viver não a sua vida mais, desista dela, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, diga, Senhor, eu quero render, porque eu tentei daqui, eu tentei dali, eu fiz isso, fiz aquilo, e nada satisfez o meu coração. Renda-se hoje, renda-se dizendo, os meus anseios pecaminosos, eu quero que o Senhor me perdoe, Ao discípulo de mentira, de mentirinha, há uma grande advertência. Lá em 1 Coríntios e também em 2 Coríntios, Paulo diz assim, examine
a vós mesmos. Não é para você perder tempo examinando o irmão, o ciclano, fulano. Examine a você. Examinemos nós o nosso coração. Examinemos para quê? Para que nós possamos observar se de fato o que nos trouxe a Cristo foi um comodismo. O que nos trouxe a Cristo foi a zona de conforto, o esposo já ia para a igreja, a esposa já ia também, então a gente acabou indo, acabou até achando bom, mas na verdade eu não estou vivendo uma vida de discípulo do Senhor. Veio com a multidão, não teve outra alternativa, foi meio que conduzido. Hoje é um momento para você pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ser de fato um discípulo aprovado pelo Senhor. Eu quero ser um discípulo que cave mais fundo na Tua palavra. Eu quero ser um discípulo que o meu coração se constranja, doa por um pecado na minha vida não confessado e abandonado. Meus irmãos, e para a terceira categoria, os discípulos de verdade, que está caminhando aí, passando dificuldades, passando lutas, mas o coração está pulsando, parece que a gente chega perto dessas pessoas, a gente sai de lá mais crente. Por quê? Porque é uma alegria em servir Jesus. Irmão, irmã, louvado seja Deus, porque eu creio que tem muitos no nosso meio. Você foi resgatado da ira. Você foi perdoado, você foi chamado de filho, para que você continue produzindo frutos, abençoando pessoas, estendendo a mão, ajudando, sendo de fato cooperador do reino de Deus. Seja renovado todos os dias, seja fortalecido todos os dias. Meus irmãos, o Senhor nos chamou para nós vivermos uma vida de discípulos verdadeiros. Cada culto que há, cada domingo que a igreja se abre para um culto, é um tempo para o Senhor trazer o seu e o meu coração para a presença dEle. Não adie a sua decisão, não adie, seja hoje: Senhor, eu quero caminhar como um discípulo do Senhor, eu não quero ser um discípulo meia boca, eu não quero ser um discípulo mais ou menos fake, eu quero ser de fato, Senhor, para a Tua glória, um homem que ame mais o Senhor todo o tempo. Discípulo perfeito, só na glória, mas discípulo que sabe que foi perdoado, que foi livre da ira de Deus, que foi chamado de filho, ele caminha com o coração sempre prostrado. Ele diz sempre: Senhor, eu preciso da Tua ajuda, socorre-me todos os dias. Há no coração dele uma vontade: Senhor, não posso passar esse dia sem me curvar na Tua presença. Que o Senhor reavive sobre nós a alegria de exaltá-lo e caminhar com Ele. Amém? Convido você a ficar em pé para nós termos